Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro e nossa aula de hoje, a crítica bem-humorada. Temos aí a fala de um especialista hoje. E o tema da nossa aula, estratégia de leitura, apreender os sentidos globais do texto. O objetivo da aula, reconhecer a crítica, a ironia e o humor nos gêneros charge e meme. Vamos lá, Mauro? Muito legal, muito bem, professora Elaine, olá. Olá, alunos e pais e professores que estão acompanhando a aula, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula, como a professora adiantou, a crítica bem-humorada, né? Então, como criticar, né? Como fazer uma análise crítica sobre alguma coisa com humor, né? Usando humor, ironia, esse é o tema da nossa aula de hoje. E como a professora também adiantou, a participação especial hoje, e a gente já vai apresentar, mas primeiro vamos falar dos conteúdos, olha só. Características que definem o gênero charge e meme e os meios de circulação. Então, um dos conteúdos. O segundo, leitura de exemplos de charges e memes. Além desses dois conteúdos, a gente hoje tem a participação especial do professor também, né? Porque eu acabei de descobrir que é o professor, né? O chargista, professor Gabriel Renner, direto do Rio Grande do Sul. Vai falar com a gente aqui, dar seu depoimento, comentar sobre essa questão do gênero charge e meme. E vocês vão poder fazer perguntas para ele. Então, antes da gente começar, eu quero apresentá-lo, quero que ele apareça aí para falar com vocês. Olá, professor Gabriel. Posso chamar de professor, né? Pode sim. Não está como professor agora, mas é um professor porque já esteve em sala de aula. Olá, seja bem-vindo. Pode mandar um oi para os nossos alunos e professores. Então tá, muito obrigado. Olá para todo mundo, né? Um bom dia, boa tarde, enfim. Deixo o meu oi aqui. E sim, eu já trabalhei bastante com oficinas e dei aulas também para alunos de idades distintas, assim. E cada momento tu tem desafios novos, assim, que faz compreender óticas diferentes e acrescenta bastante no meu trabalho. Muito legal. Bom, o professor Gabriel vai falar com a gente muito aqui hoje, né? Porque a nossa aula tem aí toda uma extensão, né? Não é muito longa, mas a gente tem muito para falar aqui ainda. Então, ele vai falar com a gente muito. Então, para começar, já para ilustrar essa participação dele, eu vou pedir para que vocês respondam uma questão que está na tela aí, ó. Eu coloquei uma imagem, né? Que é um meme, né? E eu queria que vocês dissessem se há humor e crítica nesta imagem. Então, olha, o meme está aí. Como eu fico depois de ler Clarice Lispector? Bom, eu quero contextualizar porque alguns alunos podem não ter lido ainda Clarice Lispector, né? Então, é até uma dica para vocês lerem. Então, a Clarice Lispector é conhecida como uma escritora que tem essa proposta de tratar do íntimo, né? Do eu da pessoa, daquelas coisas que estão no nosso interior. Então, questões que a gente fica ali pensando o tempo todo. Então, como ela trata disso de uma forma muito peculiar, após leituras de livros, a professora Elaine aqui, que também já leu muitas obras da Clarice, ela sabe que após a leitura a gente fica meio assim pensativo, né, introspectivo, porque meio que a gente se vê naquilo. Então, o que a gente vê nessa imagem? Há humor e crítica? Vocês podem mandar no chat. Hoje a gente não vai dar tempo, tá? Porque a gente precisa ter tempo para a participação do nosso convidado. Então, veja, há humor e crítica nessa imagem, né, com os elementos que a gente está vendo, tanto os verbais como os não verbais. Pode mandar para a gente aqui a participação de vocês. Boa tarde para todo mundo, os alunos da P. Alfredo Caieiras, os alunos da Escola Estadual Dr. Elf Jales também estão aí participando. E aí, Pro? O aluno Pedro e o Samuel disseram que sim. Eles percebem a crítica e o humor, né? Uhum. Muito bem. Aqui, ó, a Proíris falou, eu fico com a autoestima revigorada. Fica revigorado, né? Depende da leitura também, né? Mas, assim, ler Clarice Lispector é realmente fazer é como se você estivesse fazendo uma consulta, né? Vamos dizer, uma consulta ao psicanalista, psiquiatra, ou psicólogo, sei lá. Mas é uma consulta, porque você meio que se vê muito ali, né? Sim, naquele texto. Sim. E é muito... Então, geralmente, a gente fica meio assim mesmo, como esse gatinho tá ali, ó, pensativo, perdido no tempo e tal. É só para começar aquecer a nossa aula. Vamos lá, então. Então, eu vou dar para vocês aí, mais ou menos, uma pincelada, né, do que seria o conceito de charge e meme, né? Então, charge, segundo o caderno do aluno do São Paulo Faz Escola, gênero que retrata situações atuais que estejam ocorrendo no mesmo tempo e espaço. Circulam comumente no meio jornalístico e, por isso, costumam ser utilizadas para fazer críticas a personagens do campo político. Já o meme é qualquer objeto digital
que carrega uma ideia e se espalha rapidamente pela internet, que a gente chama de viralizar, né? Viralização, alcançando muita popularidade. As duas definições estão no caderno do aluno São Paulo Faz Escola, né, conforme está ilustrado aí. Bom, nós temos aí essas definições, então eu preciso, além dessas definições, da palavra do especialista. Eu vou ouvir agora o professor Gabriel dizendo sobre essa questão, principalmente da charge, que é a especialidade dele. É isso mesmo, professor? A charge tem esse cunho, tem essa característica de ser temporal, de estar situado no tempo, fazer relação com o que está acontecendo no momento? Eu achei muito interessante trazer esse contraponto, inclusive, com o meme, né? Que é uma linguagem que ela está muito presente hoje em dia, nos ambientes digitais e tal. E a charge até ela acaba disputando o espaço com o meme, enfim, por ele ser uma linguagem mais contemporânea, é uma linguagem da geração mais nova, né? Enquanto que a charge ela preserva um pouco mais a questão da tradição, é uma linguagem mais tradicional mesmo, né? A charge, a gente sempre debatia a diferença da charge para o cartoon também, que a principal característica é que o cartoon ele acaba sendo atemporal e a charge ela é temporal. Então a charge de hoje, que sai num jornal hoje, se tu lê ela no ano que vem, tu não vai entender mais ela, a não ser que tu lembre da história, tenha o conhecimento, né, daquele momento. Já o cartoon, ele é uma piada que tu pode ler em 20 anos e ela vai gerar graça também. E aí, já com o meme, até ele pode ser mais temporal ainda que a charge, porque ele ainda tem a ver com uma linguagem do momento da internet, né? Por exemplo, essa esse meme que tu mostrou, então, ele já vem de uma corrente daquelas, por exemplo, que tu tem as que mostram assim, expectativa e realidade e tal. Sim, sim. Então, hoje em dia, tu faz o meme do meme, né? Tu tem memes novos sendo criados com esse título de expectativa e realidade, né? Então, durante um período, tu não precisa explicar o que significa isso, tu entende porque tu já viu outro, né? Só que daqui a mais algum tempo, talvez isso não faça mais o menor sentido, né? Uma coisa interessante do meme é justamente isso, ele muitas vezes nem precisa fazer sentido, mas as pessoas entendem de uma forma geral, né? A charge, ela tem um pouco mais de regras, digamos assim, a ser seguidas, né? Por exemplo, falou mesmo da presença da charge nos jornais, né? A charge, ao longo dos anos, acabou tendo um cunho político, porque os jornais lidam muito com a história da política, mas ela pode também ser de esportes, pode ser de variedades, pode ser... Geralmente a charge ela acaba sendo do assunto do dia, né? Porque nos grandes jornais as charges são diárias, né? Ô, Gabriel, você estava falando um pouco antes sobre a questão... Vou até virar aqui para a TV para não ficar muito estranho para o pessoal. Você estava falando um pouco antes sobre a questão da nova fase da charge, né? De como os chargistas, eles saíram de um costume anterior, né, de um meio, um suporte anterior, e agora, com a ascensão aí das redes sociais, eles foram obrigados não sei se obrigados, mas tem que se adequar aí e tal, a um novo modelo, a um novo suporte. Como é que é isso? Então, até com a própria presença, a ascensão dos memes, né, o meme ele tem uma linguagem muito rápida, né, porque tu pega uma foto, larga um texto em cima e ele está pronto, já vai para a internet e tal. Tradicionalmente, as charges que eram feitas por jornais, eles tinham todo um período de criação da charge, de elaboração da ideia, e fazer o desenho, e vai para a gráfica, e no outro dia sair a charge, né? Só que hoje em dia tu também tem a charge acompanhando o espaço da internet, né? Sim. Então tu precisa que essa charge também seja mais rápida para acompanhar o dinamismo da internet, né? Sim. E aí, junto a isso, tu tem um outro desafio, digamos assim, que é que tu tem muitos chargistas produzindo exclusivamente para a internet, né? Chargistas que têm milhares de seguidores, são ótimos chargistas, e eles produzem especificamente para a internet. A internet acaba tendo um espaço muito mais amplo, talvez, de evasão das ideias, do que os jornais, né? Porque os jornais acabam tendo uma certa grade, uma certa grade de assuntos a ser seguidas, né? Tu tem que fazer a charge que tem a ver com o conteúdo do jornal daquele dia, porque a charge, ela teoricamente não está ali informando, ela está acompanhando a informação que o jornal traz. Como uma charge que é posta na internet, já se parte do princípio que aquela informação está na internet. Sim. Mas no jornal ele ainda precisa partir do princípio que aquela informação também tem que estar naquele jornal. Não adianta a charge estar ali e a informação não estar ali. E então os jornais, alguns têm uma linha editorial diferente da outra e tal, então a charge também precisa competir junto com isso, ser compatível a isso.
um novo desafio que acaba tendo a isso já faço algumas relações até com a época da censura, da ditadura militar no Brasil, onde tu tinha uns sensores que regulavam o tipo de texto que tu ia usar ou não dentro de uma charge, dentro de um jornal. Hoje em dia, né, graças a Deus, assim, a gente não tem mais a presença desses sensores, né? Mas tu acaba tendo uma outra certa censura velada que tem mais a ver com uma questão capitalista, digamos assim, onde, dependendo do que tu coloca numa charge ou não, tu pode perder leitores, tu pode incomodar algum anunciante e tal. Então, como os jornais todos estão numa fase também de migrar para a internet, então eles estão nesse meio termo entre a internet e entre o jornal em si, né? Então, tu tem essa linguagem da internet, que ela é muito mais ampla, e ela tem um espaço muito maior de debate e o método tradicional, né? Então, a gente tem o chargista de internet, ele acaba sendo muito mais livre que um chargista de jornal, porque ele acaba lidando com essas outras questões. Mas, em contrapartida, o chargista de jornal, ele é obrigado a trabalhar com a linguagem de uma forma muito mais inteligente para poder burlar essa sistemática e conseguir fazer uma charge boa mesmo assim. Da mesma forma como era no período da ditadura, talvez, que achava ferramentas para burlar os sensores, né? Dava um jeito de enganar os sensores e ainda assim colocar uma ideia ali. Só que com esse trabalho, com essa artimanha, a charge acabava ficando mais genial ainda, mais sensacional ainda. Sim, porque você tinha que ter toda uma criatividade, né? Para poder transmitir a mensagem e ainda burlando esse caminho, como você usou a palavra. Muito interessante. Só lembrando, né, Pro, que eles podem mandar perguntas aí. Isso, então, vocês podem mandar perguntas conforme ele for explanando, porque a gente vai, como a gente tem pouco tempo, é essa interação. A gente vai falando e vai mandando a aula a seguir. A seguir, a gente vai ver alguns slides, e aí com exemplos, né, de charge e de memes, para vocês verificarem como é que funciona isso, conforme o professor falou, que, de repente, fazer um meme não é que seja coisa fácil, mas tem uma forma, né, de se fazer, né, que é um pouco mais simples, requer menos trabalho artístico do que a charge. Mas não quer dizer que também é tão simples assim, porque tem gente que faz uns memes aí, né, que é bem elaborado, né, Pro? Vamos ver como fica então na tela para vocês? Ó, a gente tem um exemplo aí. Qual é o tema abordado nessa charge? E qual palavra é a causa do humor? Então, nós temos aí a charge, né, com as palavras aí colocadas. Eu quero que vocês respondam para mim qual é o tema abordado e qual é a palavra é a causa do humor. Vamos rapidinho aí no chat. E esse daí é um trabalho que é do também muito conhecido Carlos Ruas, né? Que, nossa, famosíssimo nas redes sociais, né? O trabalho dele é muito reconhecido. É parceiro nosso aqui do CMSP também. Ele fornece o material dele para que a gente use nas aulas. Então, o pessoal conhece como Sábado Qualquer. Tem outras duas linhas que trabalham um dia. Cães e Gatos. Cães e Gatos é legal. E eu não lembro da outra linha que ele trabalha, mas são todas as linhas de trabalho do Carlos Ruas. Então, eles já mandaram aí alguma resposta? Sim, Vamos lá. A Milene da Projaqueline. A palavra que causa humor é autorretrato. Talvez não o autorretrato, né? Só a palavra auto, talvez? Pode ser. Tem aqui, ó, o Pro Antônio colocou auto vezes alto, né? O L e o I. Tem. A questão do tema, tem professores colocando aqui também, alunos, né? Colocando comédia, humor, talvez. Na verdade, é o tema que a gente está pedindo, é sobre o que está falando, né? Então, a gente pode trazer esse debate, que é o que o Gabriel estava falando, sobre a questão que a internet hoje ela criou um novo paradigma, né, para as coisas. Então, por exemplo, a gente fazia autorretrato, no início se fazia, alguém te pintava. Depois veio o celular e inventaram a selfie, né? Então, agora você mesmo faz o seu autorretrato. Só que aí a brincadeira está sendo a palavra auto, né, esse prefixo auto, com o advérbio auto, né? Então, o auto de ser você mesmo fazendo retrato, que é no segundo caso, aí tá mostrando a girafinha com a câmera voltada para si, fazendo uma selfie, na verdade. Já não é mais o retrato que você faz de si mesmo. E o auto do primeiro é o auto com L, que é um advérbio, e aí mostra... aliás, é um adjetivo e mostra que é a questão da altura. A girafa é bem alta, então o retrato dela é bem alto. Adjetivo. Muito bem, professor. Eu já corrigi aqui. Muito bom. Vamos lá. E essa daqui, o pessoal da produção aqui, ó, tá bem familiarizado com essa imagem.
Eu peguei um dia que eu estava saindo do estúdio e vi essa informação. Colocaram as duas garrafas iguais, uma com a informação café sem açúcar e a outra com a informação café amargo, né? Possivelmente a café doce tinha sido retirada para encher, eu acho, né? E aí eu aproveitei para fazer uma brincadeira, tirei a foto e fiz esse meme. É sempre bom ter opções. Como a gente está com pouco tempo, então não estou dando muito tempo para vocês desvendarem. Mas olha lá, tá aqui informação causa humor no meme abaixo, né? Acho que eu já falei. Se quiserem mandar, pode mandar, mas é bem legal, né? Bem divertido ter opções como essas que a gente está vendo aí. Às vezes a nossa vida fica assim, né? Meio sem opção, né? E a gente tá assim, ó, café amargo e café sem açúcar. Bem isso. É bem isso, às vezes a gente tá assim, tá? Então, tá bem ilustrado aí. O Gabriel tá vendo lá, daqui a pouco ele vai dar o espetáculo dele também. Ó, aí temos essa aqui, essa é do Gabriel. Aí, Gabriel, seu trabalho aí que a gente trouxe pra aula. E tem um humor aí, esse aí eu vou deixar vocês responderem. Qual humor que a gente tem? Nossa, essa depende da situação, né? Porque na realidade não tem humor várias nenhum. Eu não fico nada. Humor, na verdade, humorada. é a quebra da expectativa. Não, sim, né? eu tô brincando, Sim, né? Que eu tô trazendo aí pra realidade, eu não fico nada humorada. Não, Ai, meu Deus. É um tema totalmente complicado. E aí você pode interpretar de várias formas. Sim, né? sim. Várias formas. Aham. Né? O Gabriel deve estar falando assim, ele fez com uma intenção e as pessoas vão lendo e vão tendo as suas... Muito boa essa daí, hein? O que eles acham que aconteceu aí, hein? Por que tem uma quebra de expectativa, ou humor, aí, alguma coisa que a gente pode achar engraçado? Temos ali o Grilo Falante e o Pinóquio, né, que são personagens conhecidos. Ó, teve uma colocação. Pode ser uma crítica a quem deixa o nariz para fora da máscara. Sim, essa é uma crítica que eu acho que é a mais evidente que a gente vê, né? Que Sim. as pessoas têm o nariz... E aí você pode falar assim, pô, você parece o Pinóquio, mas seu nariz não cabe dentro da máscara e tal, né? Sim, Podia falar assim, né? Porque tem gente que é complicado mesmo, né? A gente fala e a pessoa continua com o nariz ali pra fora, achando que, só porque eu tô com a máscara aqui no queixo já tá resolvendo, né? E não tá. E pode ser também que a pessoa ela já tenha problemas mesmo com honestidade, talvez? Sim. Né? Ó, mas tem uma aqui que é interessante. O Cauã, da ProSandra, disse, o nariz do Pinóquio não cabe na máscara, mas a gente pode ser irônico, né? Sim. Você é o Pinóquio, seu nariz não cabe na máscara? E a né? pessoa pode ser também, assim, tipo, talvez seja problema de honestidade mesmo, de caráter, né? Sim. Então, porque assim, o nariz do Pinóquio está relacionado a problema de caráter, de mentira, né? Uhum. Então, talvez a pessoa tenha problema de caráter mesmo. E assim, a gente tem que ir conversando, né? Pelo amor de Deus, gente, vamos colaborar. Esse momento tem que ser empatia e tal. Então, vamos pôr a máscara por cima do nariz aí, muito legal. O Kaique mandou uma coisa que eu faço piada ruim, mas meu irmão... você não gostou da piada, mas não é piada. Ó, a aula de piada já foi faz um tempo. Isso aí é charge, tem crítica. Humor não quer dizer com graça, Isso. Kaique. Mas muito boa a sua participação aí, que gostei. Meu irmão, isso aí tá ruim. Não tá ruim a piada, porque não é uma piada, é uma crítica, é humor, é quebra de expectativa, é você trazer uma reflexão, tá? Mas boa participação. Muito legal. Vamos ver a próxima? Aí essa daqui também é de um parceiro nosso, novo parceiro, o Felipe Tonioli, também faz as charges dele, e ele trouxe essa sequência de quadros, né? Em que mostra aí como que está a nossa situação hoje. Então, se vocês puderem mandar aí observações, a gente vai lendo aqui. Vamos ver que temos 3 quadros ali, que mostra aí É a casa da maioria das pessoas. Agora, o Tom tá falando aqui que é a casa dele, mas é a casa da maioria das pessoas, né? Eu acho que a maioria das pessoas, elas estão vivendo esse fenômeno. Ó, os tempos mudaram, a situação de hoje, as nossas roupas mais importantes são as máscaras. Olha que legal, gostei. A aluna Priscila, né? Nossa, que fala importante. As roupas mais importantes que nós temos que vestir hoje são as máscaras, é isso mesmo. Retrata uma nova realidade. O Kaique, né, mostrando que é a nossa vida nos tempos atuais. Isso. Muito legal. Os o Caio colocou também aqui legal, uma né? leitura. É legal a visão dele. A máscara é tratada como uma roupa suja. Foi o que ele conseguiu enxergar. Eu achei interessante ele falar isso. Mas, na verdade, acho que não é isso não, viu, Caio? Talvez você esteja pensando em roupa suja porque esse chargista, ele tem esse toque na pintura. Então, dá a impressão de que ali está sujo, né? Que ali são roupas sujas. Mas ali é a entrada da casa. Normalmente, em algumas casas, as pessoas deixam algumas coisas na porta, por exemplo, para sair. Não é muito comum aqui no Brasil, mas acontece, né? De ter na saída uma capa, um chapéu, guarda-chuva. Aí ele tem, o primeiro quadro está falando de
indumentária que seria masculina, a outra indumentária feminina. E na terceira, de ambos virou um local para colocar máscaras. É isso que ele está tratando ali. Mas, assim, respeitando a sua interpretação, porque é exatamente isso. Você olhou, que legal, o que você aqui, viu. Ó, o Promarcos. É uma linha do tempo? Isso, né? Ótimo. Eu ia falar isso exatamente isso, cronologia. É a linha do tempo. Então é isso, olha, como que era e como estamos hoje. Vamos adiantar aqui para o professor. Aí, a gente, para apreciação, eu vou segurar essa apreciação. Vamos voltar com o Gabriel? Tem perguntas para o Gabriel? Você quer fazer uma pergunta para o Gabriel, Elaine? Você... Não, tinha uma aqui bem interessante. Ó, não sei se eu vou deixar. Pode voltar com o Gabriel aqui? Vamos lá, Gabriel. Você viu aí, né, como que a gente ilustrou bem a aula, usando inclusive o seu material. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho interessante até, como foi bem observado pelo aluno que comentou sobre o humor, a presença do humor ou da graça na piada, ou no cartoon, enfim. Uma coisa que é interessante até de se colocar diante do comentário, da observação dele, é que as charges em jornais, muitas vezes elas acabam executando um papel de criar uma reflexão em cima também da notícia daquele dia, daquele momento, né? Como vocês observaram, aquela ali ela é muito temporal, porque ela acompanha um momento de discussão onde as pessoas ficam observando e falando, fulano está usando a máscara no queixo, deixam o nariz para fora da máscara e tal. E aí, usando a história do Pinóquio, que é uma história que todo mundo conhece, se faz um contraponto para gerar um terceiro ambiente, que seria o Pinóquio de máscara, né? Sim. E aí, como que o Pinóquio usaria máscara? Será que o Pinóquio usaria máscara para fora do nariz? Porque o nariz dele cresce, então ele teria culpa disso? Não teria? E mesmo ele foi cobrado, né? Com a questão das fake news, né? Se debate muito as fake news. Então, será que o cara que usa o nariz para fora da máscara também é um gerador de fake news? Claro que isso não está ali na charge, mas é uma reflexão que a charge ajuda a trazer também. Isso mesmo. E assim, o que eu achei interessante é que ele mesmo com todo esse problema que é evidente do nariz dele, ele foi cobrado. Então, várias leituras que dá para fazer, né? Quer dizer, que o amigo dele cobrou. Pô, o nariz é dentro da máscara, né? Então, olha a reflexão que se faz. Eu achei muito interessante. Alguma coisa aí, Elaine? Sim, ó, a Promaria fez uma pergunta. O chargista deve compartilhar da linha ideológica do jornal ou tem a liberdade para mostrar a sua visão? Boa pergunta. O ideal é que ela não siga uma linha ideológica, assim. O papel, essencialmente, do chargista, ele tem que ser um anárquico, né? E, geralmente, ele tem o papel de fazer uma crítica, né? Ele nunca vai fazer um elogio, porque o papel de chargista não vai ser elogiar nunca, porque aí seria departamento comercial do jornal, seria um anúncio pago, fazer um elogio. Então, se um prefeito, muita gente às vezes critica assim, mas o fulano lá fez uma coisa legal, né? O deputado, o presidente, enfim, fez uma coisa legal, e disso tu não fala, mas, tipo, a gente parte do pressuposto que o gestor público, o político, a obrigação dele é fazer as coisas corretas. Isso não é mais nada além do que o trabalho dele. Agora, quando ele erra, é o papel do chargista escancarar que errou e não necessariamente dizer que errou, mas criar uma reflexão em cima daquilo que é estranho. E aí o leitor vai considerar se errou ou não. Muito bom mesmo. Tem mais alguma? Não. Só que, ó, pro Benedita, a gente já colocou o Instagram do Gabriel, vamos colocar de novo, tá? Que ela tá perguntando onde a gente encontra a charge do Gabriel. E a professora Adriana, só falando sobre se faz parte do caderno Aprender Sempre ou Curriculação, no início da aula eu não falei, mas é uma retomada do conteúdo que a gente teve no caderno Aprender Sempre, né? Das aulas da sequência anterior. Então, como essa semana é uma semana de retomada, essa aula a gente preferiu fazer a retomada do tema dos textos humorísticos, textos em quadrinhos, memes, charges. E aí, como tinha a possibilidade de trazer o Gabriel para poder participar da aula, então ficou para isso. Então, tá no caderno Aprender Sempre. Não tem página, obviamente, porque é uma retomada, então é uma aula específica para essa semana. Semana que vem a gente já volta com o caderno Aprender Sempre. E olha lá o cronômetro que tá loucão. Bom, Gabriel, deixa eu falar uma coisa. Sobre a questão de como isso funciona na sala de aula, porque aí você viu como que algumas coisas que pegam um pouquinho para o aluno. Porque o aluno tem essa interpretação do humor ser o que ele acha engraçado. E aí, necessariamente, a gente sempre explica para eles, né? E eles estão mandando as dúvidas exatamente porque eles estão aprendendo com isso.
que o humor necessariamente não é engraçado, porque o engraçado é subjetivo, né? Você dá risada de uma coisa, eu dou risada de outra e pronto. Mas que o humor está mais ligado a essa questão de provocar reflexão, quebrar expectativa, quebrar paradigma, de fazer, trazer uma coisa que seja meio até ridículo, né? Para que a gente perceba ali, e em cima disso a gente crie reflexão. É mais ou menos por aí, ou você quer complementar isso, por gentileza? Eu acho interessante essa ótica, assim, até porque as coisas têm mudado muito rápido, né? Então, o que era considerado humor há 5, 10 anos atrás, hoje em dia já não é mais considerado humor. Muito do que foi considerado humor em outras épocas, hoje pode ser considerado ofensivo ou repulsivo, né? Então, verdade, as gerações anteriores, a minha geração, inclusive, ela aprendeu muito que o humor partia do princípio de tu debochar do outro, né? E tu criar uma piada em cima disso. Então, hoje existe uma reconstrução de tudo isso e o humor passou a ser um pouco mais reflexivo, um pouco mais observador. Então, ele acaba sendo um humor mais inteligente, ele exige que seja mais inteligente, né? Então, tu tem, às vezes, nessa última charge que tu mostrou, por exemplo, é interessante perceber que ela não tem nem a presença de texto nenhum. Exatamente. Então, ela deixa a critério do observador que ele faça uma leitura do significado daquilo. E o mais legal da charge, que principalmente até das que não tem texto, é que elas têm todo um espaço para o leitor ele poder dar o significado que ele quiser, porque como ele que está lendo, ele pode tomar para ele qualquer significado, né? O exemplo do aluno até que percebeu sobre a história da máscara suja, assim, isso é uma questão que talvez o chargista não quis colocar ali, como tu disse que era o estilo do traço dele e tal, mas que interessante que o leitor teve essa construção dele para ele, e isso traz todo um significado que vai fazer sentido para ele. Então, a charge desenhada, enfim, ela tem todo esse universo que acompanha junto, né, a interpretação. Pode funcionar para um, pode não funcionar para outro, né? Para quem faz a charge, isso às vezes é até um desafio. Desenhar, o jeito que tu vai desenhar alguma coisa, ela pode representar alguma coisa que não era a tua intenção. Uma coisa até de técnica de desenhos, assim, eu aprendi nos últimos anos que, por exemplo, eventualmente tu vai desenhar um personagem segurando alguma coisa, é melhor tu desenhar ele segurando. Gabriel, vou precisar te interromper, Gabriel. Desculpa. Claro. É porque aqui o negócio é o tempo. Tava ótimo, mas é que a gente estourou o tempo mesmo. Então, assim, eu vou mandar um abraço pro pessoal que participou, né? Agradecer a você por ter participado hoje. Infelizmente o tempo é curto. E aí eu vou procurar uma outra aula para poder chamar você de novo. Tá bom? Claro. Combinado. Ótimo, gente, obrigado mesmo pela participação. Obrigado por ter mandado aí a participação de vocês. Tinha muita coisa para ver, mas a aula é curta. Quando a gente traz os convidados, a gente precisa dar mais espaço para eles. Avalie a nossa aula e até a próxima.